a respeito do que Deus vai fazer na vida dele, sabe? Eu me senti um amor tão grande assim por ele, que a minha vontade ali era abraçar, agarrar ele ali. E o Senhor começou a ministrar assim, eu não queria que ele tivesse, o diabo não queria que ele tivesse nascido. Porque o que eu vou fazer na tua vida, eu vou fazer muito mais na vida dele. Né? Vou usar ele na obra que eu tenho para ele. E o Senhor começou a ir falando, ministrando, coisas maravilhosas a respeito dele. E aí o Senhor pediu para eu olhar para a minha mão. E quando eu olhei para a minha mão, Ele falou assim, diga para a igreja que está no tempo de pegar no arado. Olha para a sua mão. Está no tempo de você pegar no arado. O que significa isso? Está no tempo de você trabalhar. Independente do que vai acontecer com a política, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio que Deus tem misericórdia do seu povo. Mas o fim está chegando. Está no tempo de nós não perdermos a oportunidade. Você não foi escolhido, você não está aqui para ser somente um crente de banco. Mas você está aqui para trabalhar também. Amém? Então, se você tem ouvidos, ouça. Se você crê no sobrenatural de Deus, leve isso no seu coração. Josué capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vai um pouco mais para frente, quase no meio da Bíblia, Salmos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Aleluia. A Bíblia diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela se medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que faz, prosperará. Tudo o que faz, prospera. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus. Engrandecemos o teu nome nesta noite. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais do Senhor. Deus, também no mundo espiritual, eu quero repreender todo o mal, todo espírito das trevas. Deus, que venha tirar o foco dessa mensagem, que venha trazer distração, ou que venha trazer entendimento errado sobre aquilo que será ministrado nessa noite. Pai, coloque seus anjos aqui nesta igreja, Deus, e que todo espírito das trevas seja neutralizado agora em nome de Jesus e levado ao abismo onde não pode mais voltar. Pai, que teu Espírito Santo esteja tendo livre acesso em cada coração, cada mente. Deus, nos ensina a respeito daquilo que o Senhor quer falar nesta noite. E assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos esses versículos da Bíblia, a Bíblia diz que primeiramente a gente tem que meditar na palavra dia e noite, né? Se Deus é o nosso Criador, Ele deixou um manual de instruções. Então, tudo que nós temos aqui na terra, algo a respeito está escrito na palavra. Então, quando você medita nela dia e noite, você obedece o que está escrito. A Bíblia nos garante que o quê? Tudo que você fazer vai ser próspero, ou tudo que você fazer vai ser bem-sucedido. É isso que a Bíblia nos garante. O projeto inicial de Deus para nós cristãos era do quê? De termos uma vida bem-sucedida. Esse era o projeto inicial, até que chega o pecado e acaba com esse projeto de Deus. Mas Deus tem um plano através de Jesus Cristo. Nos reconciliou com Deus e nos deu nova oportunidade. E Jesus prometeu que nós iríamos ter uma vida e uma vida em abundante. Está na palavra. Se você quiser abrir lá comigo, né, João 10:10, a Bíblia diz que o ladrão vem somente para roubar, matar ou destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ou seja, o diabo veio para destruir
os planos de Deus, destruir a tua vida, mas Jesus veio para restaurar e te dar uma vida com abundância, uma vida plena, uma vida abençoada. Então, tudo aquilo que nós perdemos lá no Jardim do Éden, com o pecado, através de Jesus Cristo, isso é reestabelecido. Ou seja, nós temos uma nova oportunidade. Nosso espírito, através de Jesus, é vivificado. Nosso espírito interage com o Espírito Santo de Deus e nos deu a oportunidade de salvação, ou seja, eternidade. Então, a partir dali, com o plano de salvação, nós temos a oportunidade de sermos salvos. Se você ler lá em 1 Pedro 3,8, a Bíblia diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então Jesus Cristo veio para destruir os planos de Satanás contra mim e a tua vida. Mas o diabo vem para o quê? Para destruir. E Jesus veio para trazer o plano original. E essa noite eu queria falar para vocês, quando a gente fala em bem-sucedido, vida plena, próspero, eu queria falar um pouco para vocês a respeito de prosperidade. Quem aqui não quer ser próspero? Mas eu queria que você, às vezes você está com um ponto de interrogação na sua cabeça. O que significa prosperidade para Deus? Você já parou para pensar? Que muitas das vezes a gente liga a prosperidade somente a recursos financeiros. Geralmente é assim que nós pensamos, né? Nós vamos ser prósperos em tudo o que fizermos. Então quer dizer que eu vou ser rico? Quer dizer que Deus tem para mim uma Ferrari? Não, não é bem isso que a Bíblia está dizendo, né? Primeiramente, a gente tem que entender a respeito da prosperidade bíblica para mim e para a tua vida, né? O sacrifício de Jesus na cruz conquistou o quê? Primeiramente, saúde física. Através dos milagres, Jesus pode te curar, né? Se você crê, você pode ser curado. Quantas pessoas não foram curadas na Bíblia, né? Visão, andar, cura interior, né? Cura. Aí Jesus nos promete o quê? Uma vida em abundância, ou seja, prosperidade. Mas o que significa isso, né? Ser feliz em todas as circunstâncias. É isso que prosperidade quer dizer. Jesus também promete o quê? Uma vida espiritual. Ou seja, para Deus, a prioridade é a sua salvação. A prioridade para Deus é você interagir com o Espírito Santo de Deus. É você não pecar mais. É você viver uma vida para agradar a Ele e não para agradar mais o mundo. Então, quando Deus fala a respeito de vida em abundância, vida plena, Ele está interessado com a tua vida espiritual em primeiro lugar. Mas tudo aquilo que é temporal, ou seja, tudo aquilo que acontece aqui na terra, tem por um objetivo, para que seja usado em propósitos eternos. Tudo que Deus faz nessa terra é com o objetivo principal, o céu. Então, se Deus te dá recursos, é para você usar com o propósito do céu. Ou seja, aquilo que Deus te deu não é teu, é Deus que te deu aquilo. E aquilo é para ser usado na onde? Na obra de Deus. E muitas vezes a gente pensa que aquilo que Deus me deu é para mim. Não, mas Deus nos dá para abençoar a obra dEle, para fazer a obra dEle, te dá o carro para você vir para a igreja, te dá o carro para você, vizinho, vamos para a igreja comigo, vizinho que não tem carro, principalmente em dias de chuva, levar o irmão de volta para casa, é mais ou menos por aí. Por isso que Deus prospera, tudo tem um propósito. Mas por isso que também nós sofremos perdas materiais. A Bíblia não garante que se entregarmos a nossa vida para Jesus, nós vamos viver só uma vida sem problema. Não, muito pelo contrário. A Bíblia fala, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a Bíblia então tudo tem um propósito. Quando a dificuldade chega na tua vida, é porque Deus tem um propósito nessa dificuldade. Quando passamos por momentos difíceis, é que Deus tem um propósito. E principalmente no meio do sofrimento, é que Deus tem um propósito. Porque através do sofrimento, Deus entra para agir na tua vida e Ele muda todas as coisas para que o nome dEle seja glorificado. Então tudo tem um propósito. Por que a enfermidade chega? E às vezes Jesus cura. Porque tem um propósito para a glória de Deus.
Por que que Deus restaura o seu casamento? Para a glória de Deus. Por que que Deus restaura a sua finança? Te prospera? Para que o nome dele seja glorificado. Quantas vezes eu não tenho viajado, ouvido testemunho, Brasil afora, de pessoas que quebraram financeiramente, perderam tudo, e de repente, pum, Deus dá em dobro para eles. Por quê? O nome de Deus está sendo glorificado. Essas pessoas estão viajando o mundo, ganhando vidas para Jesus. Tudo, então, tem um propósito. Na minha vida não foi diferente. Né? Às vezes as pessoas acham que nós não tivemos problema. Um dia, se você tiver a oportunidade, você vai ver que a minha vida foi cheia de problema. Principalmente no início da minha conversão. Minha família quase perdeu tudo. Era de muita dificuldade, muitas crises. Tinha momentos que eu achava que eu não ia suportar. E eu ia numa veterinária de um amigo meu, onde ele é pastor da Assembleia de Deus, e quando eu chegava naquele lugar, me trazia uma paz. Recém-convertido, eu achei que até o propósito de Deus para a minha vida era abrir uma veterinária. Porque quando eu entrava naquele ambiente, sentia aquela paz. Eu queria ter aquela paz para mim 24 horas. Mas não era. Era porque a presença de Deus estava naquele lugar. Até que um dia eu perguntei, por que que eu passo tanta luta? Por que que para mim parece que as coisas são mais difíceis do que para os outros? E naquele dia, pela manhã, aquele homem de Deus, inspirado por Deus, falou, hoje você sofre tanto problema, porque lá na frente Deus quer te usar para que vidas cheguem a Jesus. Eu não entendi naquele momento. Mas hoje eu entendo que em quantos lugares que Deus já me levou para falar do amor dele através do meu testemunho. E quantas vidas já vieram para Jesus por causa disso. Então hoje eu glorifico a Deus porque eu sofri bastante. Porque o nome dele está sendo exaltado e glorificado. Então às vezes você não entende. A tua luta, o teu sofrimento hoje, Deus tem um propósito nele. Hoje você não compreende, mas lá na frente você vai entender. O porquê você está vivendo a sua vida dessa maneira hoje. O porquê que a sua luta de hoje. O porquê que você está sofrendo. Hoje você vai entender amanhã qual que é o propósito de Deus na tua vida. Não fica triste não, porque Deus tem um propósito em tudo. Mas quando a gente fala em prosperidade, eu quero dizer para você que não está ligado diretamente a ter dinheiro. Existem pessoas ricas, porém não são prósperas. Assim como existem pessoas pobres ou humildes, porém são prósperas. Agora você deu um nó na minha cabeça. Eu vou te falar uma coisa. O que adianta eu ter muito dinheiro na conta, sendo que eu estou quase morrendo em depressão dentro do meu quarto? Essa pessoa é próspera ou não? Cadê a prosperidade? O que adianta eu ter um carro bom, mas a minha família está destruída? Cadê a prosperidade? Então você tem que entender por aí. Quando a gente vai procurar a respeito de prosperidade, seja no dicionário, ou em qualquer lugar, seja no Google, você vai ver que fala sobre circunstância favorável, felicidade, bem-sucedido, alegria e fartura, riquezas. Mas e para nós, cristãos? Qual que seria a melhor definição para nós? Quando a gente está baseado a nossa vida nos princípios bíblicos. A melhor definição que encontrei para nós, para o cristão, a melhor definição de prosperidade é ser feliz em todas as áreas. Ser feliz com aquilo que Deus te deu. Seja financeira, familiar, saúde e ministério. Todas as áreas da tua vida. Você ter o entendimento que Deus te deu, então você seja alegre. Não adianta você ter muito dinheiro e ter o casamento, você não tem nem vontade de voltar para casa. Não adianta você também ter muito dinheiro e ter uma enfermidade que está acabando, corroendo por dentro. Prosperidade é você ser feliz com tudo que Deus te proporcionou viver. Um homem de Deus desfruta de alegria, paz interior, saúde, suprimento financeiro, harmonia familiar, sucesso na profissão, progresso ministerial e relacionamento cada vez mais crescente no Senhor. Quer dizer que não estamos isentos de problemas, mas quando o problema chega, é para a glória dele.
Mas no meio do problema, aqui que está o diferencial. Com Cristo nós temos aquela paz que excede todo o entendimento. Meu irmão, tem dia que às vezes minha esposa pergunta, você está preocupado? Eu não estou. Mas se você for ver o que eu tenho para pagar amanhã, e eu não tenho dinheiro na minha conta hoje, é porque eu tenho aquela paz que excede todo entendimento. Uma vez falaram para mim, um amigo meu falou para mim, que quando ele faz um compromisso, as coisas acontecem para ele uma semana, um mês antes, para ele ter dinheiro para suprir o compromisso. Eu comecei a rir. Quando eu tenho compromisso, as coisas acontecem um dia antes, ou às vezes no dia, nos 45 do segundo tempo. Mas em nenhum momento deixei de glorificar a Deus e de honrar os meus compromissos. Mas a diferença é que no momento da dificuldade, naquele momento que estaria um medo, você não dormiria, Deus está te dando aquela paz que ninguém entende. A diferença é essa, irmãos. O problema vai passar, a dificuldade vai passar. Mas eu sei que você está aqui, todos nós estamos aqui para entender a respeito também um pouco de prosperidade. Seja na área financeira, eu vou falar um pouco a respeito de área financeira. Mas tem alguns princípios que eu quero apresentar para vocês. E a primeira deles é honrar o Senhor com as suas primícias. Você já ouviu falar a respeito de primícia? Quem que aqui sabe o que é primícia? Alguém já tem entendimento a respeito do que é primícia? Glória a Deus. O princípio das primícias está na Bíblia desde Gênesis, mas às vezes tem permanecido encoberto pela igreja. Às vezes a igreja não tem ministrado a respeito deste assunto, nem mesmo a respeito de dízimo, de oferta, porque muitas vezes a igreja no passado foi banalizada por causa disso, mas hoje a igreja tem medo de apresentar esses assuntos para os irmãos, com medo de que isso venha trazer o quê? Venha trazer engano, só está interessado no dinheiro. Não, não é isso. Está tudo errado, irmão. Você tinha que saber a respeito dessas coisas para que você seja abençoado. Irmão, o primeiro dia que eu recebi uma oferta, o irmão chegou para me abençoar, eu nunca tinha recebido uma oferta daquele tamanho, eu falei, não, eu não preciso, eu não vou pegar. Não preciso desse dinheiro. O irmão está precisando mais do que eu, porque eu sabia da vida dele. Aí o Espírito Santo falou, pega, porque ele precisa ser abençoado. Isso é um princípio, meu irmão. Você abençoa para ser abençoado. E naquele momento o Espírito Santo falou, pega. Eu falei, meu Deus do céu, porque ele precisa ser abençoado. Hoje a história daquele homem mudou. Ele era um funcionário e hoje ele tem uma empresa próspera. Porque naquele dia ele ofertou com esse propósito. Irmãos, é assim que Deus faz. E a Bíblia nos ensina tudo isso. E às vezes, as riquezas financeiras não estão chegando até você porque você não tem esse entendimento. E a primeira delas é a respeito da primícia. A primícia fala de honrar o Senhor, separando para Ele a primeira parte da sua renda. Ou seja, você separando a primeira parte daquilo que você ganha para sobreviver. A Bíblia fala, em Gênesis capítulo 3, versículo 3, passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com bom grado Abel e sua oferta, mas não aceitou de Caim a sua oferta. No Antigo Testamento, temos a primícia como um tributo, ou seja, não é uma oferta aleatória, mas é algo que deveria ser entregue ou devolvido ao Senhor. A Bíblia diz lá, em Êxodo 23, 19, tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos da sua colheita. E naquele momento, naquele período, não tinha moeda circulante, mas as atividades eram basicamente agrícola e pecuária. Então ele levava o melhor da sua carne, o melhor do seu rebanho, o melhor da sua produção agrícola e devolvia para o Senhor, uma forma de tributo, como uma forma de honrar a Deus com aquilo que Deus deu para ele. Eles tinham o entendimento dessas coisas. Uma sugestão para hoje, nós podemos honrar a Deus com as nossas primícias. Pegar o teu recurso, dividir por 30, pegar o primeiro dia de trabalho e ofertar na casa do Senhor. Ou se não, no meu caso, como experiência,
no período da minha vida que eu falo isso com convicção, porque eu fiz e deu certo na minha vida, na época que eu mais precisei de dinheiro para pagar advogados, pagar uma dívida, que meu pai foi avalista de uma grande cooperativa aqui na cidade, morreu como avalista, a dívida rolou por mais de 25 anos, algo em torno de 500 milhões de reais, eu não tinha dinheiro para pagar, e todas as vezes que eu precisava de recursos, eu fiz um propósito com Deus, eu vou honrar Deus com as minhas primícias. Toda vez que eu embarcava gado, eu deixava o melhor para o Senhor. E foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Foi numa época onde o bezerro custava em torno de R$ 1.200, eu vendia a mais de R$ 2.000. Coisas extraordinárias que nem as pessoas entendiam. Eu falo isso porque eu vivi isso. Então, se você tem um propósito diante de Deus, coloca, se Deus falar no teu coração com qualquer um desses princípios, coloque diante de Deus. Se o Espírito Santo de Deus confirmar no teu coração, faça, que você vai ser abençoado. Segundo, entregar os seus dízimos na casa do Senhor. Meu irmão, às vezes a gente fala a respeito disso, isso é o básico, né? Devolver aquilo que Deus te deu. E Deus só te pede 10%. Tudo que você tem é Deus que te deu. E Deus fala, devolve aqueles 10% porque eu preciso manter a minha obra, a minha casa. E muitas vezes a gente negligencia isso. Isso seria o básico, não precisaria nem estar falando. Era um tributo, desde o Antigo Testamento, a respeito de devolver daquilo que nós temos, ganhamos 10% para o Senhor. Nos dá o entendimento de que tudo que temos vem de Deus, então de uma forma de gratidão, nós devolvemos a Ele. E o objetivo é o quê? Manutenção da casa de Deus. O teu dízimo não é para dar para uma pessoa, ou para um pastor, ou para alguém, mas sim na onde você congrega. É na igreja, na casa de Deus, onde você faz parte dessa comunidade. Se você é membro dessa comunidade, aqui nesta casa. Aí eu vou te falar, mas eu vou tirar 10% daquilo que eu ganho e devolver para o Senhor? Isso vai fazer falta na minha vida. Aí que você está enganado. Se você tem fé e acredita que a Bíblia é verdade, você vai ver que você está completamente enganado. Malaquias 3:8 diz assim: Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Aí olha que a Bíblia fala, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Meu irmão, você quer ver se isso é verdade? Faça esse compromisso com Deus e coloque o Senhor à prova. Deus, eu vou prometer ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Vou ser fiel nos dízimos, naquilo que eu ganho, eu vou devolver os teus 10%. E você vai me contar no final o que Deus fez na tua vida. Porque a Bíblia está garantindo que Ele vai derramar tanta bênção sobre a tua vida, que você não vai ter nem onde guardá-las. Meu irmão, Ele vai estar repreendendo o devorador, Ele vai estar o migrador, cortador, não vai deixar que queime uma geladeira, uma televisão na tua casa, não vai deixar que você seja roubado. Meu irmão, tem tanta coisa que o dízimo traz de benefício para a tua vida, que ele blinda a tua vida no mundo espiritual contra as astúcias de Satanás para te desfalcar financeiramente. Faça a prova com Deus, seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Mas também não adianta nada eu ser fiel nos meus dízimos e nas ofertas, mas negligenciar a justiça e misericórdia de Deus. Não adianta nada eu vir aqui, dizimar e ofertar de acordo com o que Deus manda, mas eu não ter amor pelas pessoas. As coisas, o evangelho tem que andar junto. A vida financeira e a tua vida espiritual tem que andar junto. A Bíblia diz em Mateus 23:23, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado o mais importante da lei, que é a justiça,
a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então anda lado a lado. Não adianta eu ser fiel com meus recursos financeiros, mas ter a minha vida toda bagunçada. Não sou fiel, né? Eu não tenho amor para com as pessoas, eu vejo o meu próximo sofrendo, eu não ajudo ele, né? Eu sou aquele que aponta, falo mal dos outros, não adianta nada. Então eu abençoar a obra, ser fiel com o meu dinheiro, com aquilo que Deus te deu, mas não andar de acordo com a Bíblia queira que você anda. Nós estamos falando aqui de santidade, de amor com o próximo. Aleluia. Quem está entendendo aqui, diga amém. Glória a Deus. Outra coisa, terceiro, semear na vida das pessoas. O que está querendo dizer? Meu irmão, é semear na obra missionária, semear na vida de pastores itinerantes, semear na obra de Deus, né? É abençoar missões, seja na África. Eu lembro uma vez que um pastor missionário veio me pedir uma oferta para ir para a África. Eu pensei, puxa vida, tem tanto pastor missionário na África, aquelas megas cruzadas de 50 mil pessoas num estádio, pessoas sendo curadas, coisas acontecendo. Eu falei, será que precisa mais um missionário ir para a África? Né? Eu me lembro que naquele dia o meu coração se fechou para isso, e na mesma semana eu ganhei um livro, na época da minha pastora, de Tommy Lee Osborne, né? É um livro vermelho que ela tinha achado na lata de lixo. E eu, como evangelista, falei, esse livro é a tua cara. Eu li ele um dia. Aquilo lá me corroeu por dentro. Se você não sabe, tem um lugar na África que quando você peca, tem alguns pecados que não tem perdão para eles. A única solução é você se enforcar. E tem árvores na África que é própria para você se enforcar, ou seja, você passa por ela, tem inúmeras pessoas penduradas, porque não tem mais conserto para ela aqui na terra, mas ela precisa se matar para que aquilo que ela fez seja perdoado. Irmãos, tem cada coisa absurda que acontece naquele país, cada coisa eu falei, meu Deus do céu, eles precisam de missionário mesmo, né? Eu me arrependi. Eu me lembro que esse pastor já tinha ido para a África. Quando ele voltou, alguns meses depois, ele falou, meu Deus, lá não é fácil não. Diz que ele só comeu bem e bebeu coisa boa somente na capital. Depois que ele foi para o interior, diz que tinha igrejas que as pessoas andavam mais de 40 quilômetros para vir cultuar a Deus a pé. Ele me contou que quando ele chegou na igreja, ele ficou 3 dias sem tomar banho. Não tinha nem lugar para dormir. Quando acabou o primeiro dia, o primeiro culto, o pastor falou, não tem lugar para te hospedar, você vai ter que dormir em cima do altar, sendo que a igreja quase não tinha teto, 3 dias dormindo naquele lugar, de terno, suando. Então você imagina como as pessoas precisam. Eles não têm outra saída, meu irmão. É só Jesus, na cura, no alimento. Eles precisam de milagres diariamente, mas eles nunca deixam de glorificar e adorar o Senhor. A adoração daquele povo é diferente. Eu me lembro que quando ele voltou da África, com aqueles louvores de adoração, eles falavam que ficavam 4, 5 horas adorando ao Senhor. E a partir daí eu tive entendimento que eu tinha que abençoar a obra missionária. Há uma prioridade no coração de Deus que é alcançar todas as nações, pessoas com o Evangelho, e por isso Ele envia homens e mulheres para lugares distantes, com o objetivo de pregar a sua palavra. Mas isso é bíblico, e eu vou provar para você que está na Bíblia. O próprio Jesus usou esse recurso de oferta missionária. Se você quiser me acompanhar em Lucas 8, diz assim, Lucas 8, versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doença. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Isso era uma oferta missionária. O próprio Jesus precisava de oferta para continuar a sua missão nessa terra.
Imagina o quanto essas mulheres não foram abençoadas por ter esse coração generoso. Como que não deve ter sido a vida delas? Eu me lembro, irmãos, que eu costumo dizer que a gente tem que andar no Espírito. Às vezes eu costumo testemunhar aquilo que Deus faz nas nossas vidas, e às vezes as pessoas acham que a gente é doido. E começam a andar um pouco comigo, ou com a minha esposa, e ver como que Deus realmente faz. Eu me lembro uma certa vez, nós estávamos voltando de Belo Horizonte, né? Nós tínhamos um encontro lá na Batista da Lagoinha. Eu me lembro que foi até a primeira vez que eu ministrei, né? No terceiro louvor eu fui para ouvir o culto, foram 3 dias de culto, motoculto a gente fala, culto de moto. E algo especial aconteceu naquele momento. O pastor era um juiz aposentado, na metade do louvor, falou: irmão, homem de Deus tem que estar preparado. Eu falei: tem que estar preparado, pastor. Já emendei, tem que falar de Jesus, não pode perder a oportunidade, né? E eu já emendei atrás dele, achando que eu estava sendo alguma coisa, né, pastor? Ele falou: então, o pastor quer pregar hoje, quebrou a moto, você não prega hoje à noite? Meu Deus do céu. Você tinha alguma mensagem na minha cabeça, tinha acabado de sair por osmose, deu um branco. Falei: e agora, rapaz, eu vou pregar o quê, né? Cheguei para minha esposa: ó, o pastor pediu para eu pregar hoje aí. Mas estava cheio de gente, eu tremendo na base. Falei: acho que eu não vou não. Ela falou: você vai sim, vai lá e conta a tua história. Falei: meu Deus, eu nunca contei minha história para ninguém, né? Primeira vez que eu dei o meu testemunho por completo. Mas, irmão, eu subi lá tão descrente com o que eu falei. Quando eu acabei, eu achei que tinha sido péssimo. Falei: meu Deus do céu, fui tão ruim, nunca preguei tão mal na minha vida. E quando eu desci, lá de trás do púlpito, o pastor que assumiu, que era o que estava direcionando o culto, fez apelo. Você vê que eu fui tão péssimo, eu como evangelista não tinha feito nem apelo. Desci daquele lugar falando: isso aqui não serviu de nada, né? Era o que estava no meu coração. Quando eu desci, ele fez o apelo, começou a levantar 1, 10, 12, 13, 18, 20 pessoas para frente. Eu comecei a chorar, e quando eu ajoelhei para orar e agradecer a Deus, o Espírito Santo falou: não é você que faz, quem faz sou eu. Meu irmão, quem faz é o Espírito Santo. Não é você que faz. Por isso que eu falo, nós temos que andar na direção do Espírito. Nós temos que andar com aquilo que Deus faz. Deus deixou o Espírito Santo aqui para nós como um amigo, a gente tem que pedir direção para Ele. Ele é o teu conselheiro, Ele é o meu conselheiro. E quando nós estávamos voltando dessa viagem, que não era para ser missionária, acabou sendo missionária, quando eu estava passando perto de Cruzeiro do Oeste, Deus falou: vai lá e abençoa o meu servo. Um pastor, amigo meu, pai na fé, e eu falei: meu Deus, ele não gosta nem de pegar oferta, como que eu vou lá abençoar ele? Aí eu olhei para minha esposa, ela falou: amor, é para abençoar fulano, né? E o valor é tanto. Eu falei: ô louco, né? O Espírito que falou para mim aqui, falou para ela lá. Eu falei: então é de Deus. Eu entrei para dentro da cidade e já fui com estratégia. Falei: ele não pega oferta, então vou na mulher dele. Pastor, cadê a irmã? Ô, irmão Paulo, fica aí, vamos tomar um café. Eu falei: não, estou com pressa, pastor, tenho que ir para casa, eu estava viajando. Eu queria falar com a tua esposa. Ô, irmão, ela foi fazer mercado, foi no mercado fazer compra. Montei no carro, fui até o mercado, eu sabia qual era o mercado que eles frequentavam. Falei: amor, vai lá e desce, entrega para ela. Meu irmão, quando essa mulher viu a Débora no mercado: ô, irmã, o que você veio fazer aqui? Deus mandou eu vir te entregar essa oferta. Você acredita que Deus tinha mandado ela fazer compra sem dinheiro? Porque Deus ia pagar aquela compra? E ela começou a chorar porque ela estava ali pela fé. Ela falou: irmão, eu vou voltar até pegar um pouco mais, porque a minha fé era tão pequena. Né? É assim que Deus faz, irmãos. E você acha que eu não recebi recompensa do Senhor? É claro que eu recebi. Eu ofertei, Deus me retribui, e às vezes Ele retribui muito mais daquilo que eu dei para Ele. Você tem que ter o coração generoso. Irmãos, outra oferta de gratidão, ou oferta de santificação também. Eu gosto muito, gratidão é assim, quando você é grato por algo que Deus fez na tua vida, né? São ofertas voluntárias, não pré-estabelecidas na Bíblia, mas que sejam fruto da nossa decisão pessoal, ou seja, decisão tua de querer abençoar alguém ou alguma coisa. Os dízimos demonstram obediência, e as ofertas
demonstra que você está honrando ao Senhor. Demonstra o amor e a fé que nós temos. A Bíblia diz lá em Êxodo 34, 20: ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Ou seja, a Bíblia está nos orientando a abençoar, a ofertar. Né? Mesmo que eu sou fiel no dízimo, muitas vezes a gente vem na igreja e continua ofertando. Por quê? Ingratidão a Deus. Eu vou te dar um exemplo. Para nós termos os nossos filhos foi tanta luta, que eu tive um entendimento, Deus me deu discernimento a respeito. O primeiro filho, minha esposa era estéril, Jesus curou. Ele nasceu com problema, tinha que fazer cirurgia, Jesus curou. Então eu vi a luta que Deus travou contra Satanás para dar o nosso filho como herança, né? Os filhos são heranças do Senhor. E eu tomei decisão, quando eu apresentá-lo, Deus me colocou um valor no meu coração, compartilhei com a minha esposa, e quando eu apresentei os meus 2 filhos na igreja, eu fiz uma oferta de santificação. Uma oferta de gratidão pelo que Deus fez na minha vida, pela vida dos meus filhos. É um exemplo, honrando ao Senhor pelaquilo que Ele me fez, por gratidão. Não é algo que Ele me pediu, não é algo que está escrito na palavra, mas é porque você é grato pelaquilo que o Senhor fez na tua vida. Ponha isso em prática, meu irmão. Agradeça. Se Deus te deu uma vitória, seja grato. Abençoe a obra do Senhor. Aleluia. Outra coisa, irmãos, ou quinto, nós falamos já a respeito de ofertar, gratidão, oferta na obra missionária, falamos também sobre dízimo e falamos sobre as primícias. Agora, uma coisa que é bem importante é semear na vida dos outros, né? Princípio de prosperidade, de semeadura na vida das pessoas, especialmente naqueles da fé. Isso demonstra compaixão, amor e misericórdia. Lá não está falando que a gente tem que ter misericórdia e amar as pessoas. Não adianta eu devolver meu dízimo, mas eu tenho que amar e ter misericórdia das pessoas também. Como você consegue ver o irmão da fé passando necessidade, vendo que você sabendo que você tem condição de ajudá-lo e você não faz? O que isso representa? Falta de amor. Você vê o teu irmão na fé, do teu lado, sofrendo por causa de alguma coisa, você tem condição de ajudá-lo, mas você não ajuda. Isso é ausência de amor. Se você tem condição de não ajudá-lo, você está sendo omisso para com o irmão. Omisso, o que a palavra diz. Gálatas 6,10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, se Deus te deu condição, meu irmão, não é para você emprestar juro, não. Uma vez sobrou um dinheirinho para mim mesmo, não era nem da fazenda. E eu falei assim, eu não tenho nada para fazer com esse dinheiro, acho que não tem problema eu emprestar juro, não. Olha lá, pastor, o que o diabo se fala na minha mente, né? Vou fazer 2%, não é mais barato que juro de banco, até vou ajudar alguém. Mas eu tinha essas manias, né? Mas vamos ver o que Deus vai falar na Bíblia, né? Brincando, irmão. Abri, pum. Não emprestarás com usuras, mas terá para dar. Pum, fechei a Bíblia. Falei, não vou mais emprestar para ninguém. Se eu tiver para dar, eu vou dar. Né? Mas se eu tiver para emprestar, eu não vou emprestar porque eu vou perder o amigo e o dinheiro. A Bíblia já diz a respeito disso, irmão. Olha o que acontece. Se você está pensando que você vai ajudar o teu irmão fazendo um juro barato, muito pelo contrário. Você está atrapalhando a vida do teu irmão. E outra coisa, com a tua vida espiritual também. Porque se ele não pagar, você vai ficar com raiva, você vai perder a amizade dele, ou seja, vai romper a tua amizade com o teu irmão da fé, não é verdade? E você não vai receber o teu dinheiro, você vai tomar prejuízo. Então, irmão, agora quando você tem o entendimento que o irmão está precisando e você abençoa a vida dele, aí é com Deus o negócio. Quem vai te retribuir é o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Eu já tive muita experiência com o celular também, irmãos. Usei de vender e não receber também. E eu lembro que quando eu vendi, o irmão estava recém-vindo na igreja, ele não me pagava, aí ele começou a faltar na igreja, não ia mais na igreja, com medo de me ver. Eu falei, meu Deus do céu, cara, esse celular foi pedra de tropeço, né? E eu cheguei para ele e falei, meu irmão, me perdoa. Eu pedi perdão para ele que pegou o celular e não me pagou. Me perdoa se eu te fiz alguma coisa, é teu o celular.
me perdoa, tá? Você não está me devendo mais nada, mas volta aí para a igreja, vai. Você viu? Foi uma pedra de tropeço, né? Graças a Deus hoje ele está na igreja. Antes tivesse vindo antes, né? Não tinha perdido as coisas, assim. Sofreu bastante. Vamos lá. Sexto princípio, vencer a maldição das dívidas. As dívidas são terrível, é uma terrível arma do inferno contra a nossa prosperidade. O plano de Deus é que seus filhos vivam sem dívidas. Um princípio bíblico para o crente prosperar é fugir de tudo que te traz dívida. E muitos entram nesse lado devido ao consumismo. Querem ter mais do que podem sem planejamento algum. Meu irmão, hoje é difícil, né? Hoje eu não vou falar nem de televisão, que eu não sei se você assiste televisão. Lá em casa a gente podia até tirar essa televisão, porque a maioria das coisas está por isso aqui, né? Aí você está rodando assim alguma coisa, principalmente nas redes sociais. Por isso que é interessante, você sempre está lendo um livro, viu? Pega o livro, eu descobri agora que dá para ler livro. Então, quando você fica parado, você fica lendo o livro ao invés de ver Facebook e Instagram, né? É muito mais produtivo. Porque quando você para assim nas redes sociais, aparece uma propaganda. Parece que o celular ouve, não é verdade? Ah, eu acho que eu vou ver isso daqui. Parece que ele ouve até teus pensamentos. Às vezes você não está precisando daquilo. E aquela imagem, por si própria, já te vende. Ah, se eu tiver aquilo ali, eu vou ser mais feliz. É assim ou não é? As mulheres, com aquele sapato eu vou ser mais feliz, ou com aquela bolsa eu vou ser mais feliz. Irmão, eu vi preço de bolsa aí, que eu não acredito que uma bolsa custa esse preço. Né? Tá louco, meu irmão. Aí depois não sabe por que fica tudo empipinado, né? Então, pode ser que o homem goste de algumas coisas, né? A gente gosta de brinquedos, né? Os brinquedos só ficaram mais caros. Mas às vezes eu vejo que até comigo mesmo, eu não posso comprar aquilo ali, eu não quero comprar, eu não preciso daquilo ali, mas quando passa aqui, puxa, me dá uma vontade de comprar. E hoje ficou tudo mais fácil. Você compra pelo Mercado Livre, pela internet, pronto, você já comprou e, né? E daqui a pouco você está enrolado no cartão, no banco e pronto, aí dá problema mesmo. Por quê? É estratégia de Satanás. Ele quer que você fique empipinado. E quando você está com o teu cartão tudo amontoado, arrotado de dívida, começa a te tirar o sono. Aí teu marido falou, eu não te disse, por que você fez isso? Ou ao contrário, quando o homem quer comprar uma moto e a mulher não deixa, se envolve em dívida, né? Aí, pode ser com um com o outro, mas são ciladas de Satanás para desestruturar a tua vida, tirar a tua paz. Então, meu irmão, não entra em dívida. Repreende o consumismo, repreende essas setas, né? Que quando você vê na imagem, aquela própria imagem já se vende para você mesmo. Eu preciso daquilo, não sei se já aconteceu com você, comigo acontece várias vezes. Em Romanos 13:8, a Bíblia diz assim: não deva nada a ninguém a não ser o amor um pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Meu irmão, se for para dever, que deva amor, né? Que seja misericordioso e compaixão, mas não deva na área financeira. Aleluia. Se você já está enrolado, vamos, né? Eu creio que se você está tendo entendimento hoje a respeito disso, que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Sétimo, dedicar-se em primeiro lugar ao reino de Deus. Meu irmão, tem muita gente que hoje é mais fácil, eu falo isso porque eu já ouvi isso. É muito mais fácil eu dizimar os meus 10%. Porque, como que é? O ditado diz assim, tempo é dinheiro. Às vezes o dia é tão corrido, né, que a pessoa não tem tempo a se dedicar à obra de Deus. Ele é fiel nos dízimos, é fiel nas ofertas, mas de uma maneira geral não faz nada para Deus. Ele acha que as coisas daqui, terrenas, é o que mais vale, é o que mais tem interesse. Mas, na verdade, o que mais serve para nós é as coisas que estão no céu. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos dedicar o nosso tempo e os nossos recursos, o nosso dinheiro, os nossos bens, à obra de Deus. Para fazer o quê? O trabalho de Deus, a obra. Você tem o que tem por propósito? Tudo aquilo que você tem um propósito. Tudo aquilo que Deus nos dá tem um propósito, que é para usar para as coisas de Deus. Eu me lembro, irmãos, esse testemunho é interessante. Eu me lembro que uma vez veio um pastor de fora, lá de Santa Catarina,
um pastor que era usado por Deus, sabe? Ele entregava até o CPF das pessoas. E eu fiquei impactado com aquilo lá, eu era recém-convertido, né? Pessoas assim que fumavam, usavam droga, vinha na frente assim, ele orava, daqui a pouco ele trazia o cigarro na frente, o cara saía vomitando assim para um lado, não queria nem saber de cigarro. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa, né? Só que algo me chamou a atenção. Ele ia e voltava todo dia, porque o irmão de Arapongas que estava hospedando ele. Imagina, de Arapongas para Umuarama todo dia. Acho que foram 4 ou 5 dias de trabalho com ele, na igreja. E, e no segundo dia, eu vi que ele voltou numa caminhoneta preta. Coisa mais linda, né? Uma Discover, uma Land Rover, Discover, na época era cheia Discover 4, preta, coisa mais linda. Falei, meu Deus, e eu falei com o Senhor assim, Deus, um dia eu queria ter uma dessa caminhoneta para fazer a tua obra. Mas para mim era impossível. Eu me lembro que tinha uma Toyota na época, eu tentei dar um jeitinho para Deus, comprei uma Pajero, tomei um prejuízo, né? Pensa no carro que eu perdi dinheiro, foi aquele carro, porque não fiz na direção de Deus, né? E meu sonho era ter um carro igual daquele, mas para quê? Para fazer a obra de Deus. E eu me lembro que minha mãe comprou uma daquelas caminhonetas, minha mãe podia, tinha condição, comprou uma caminhoneta daquelas. E minha mãe morava em Maringá, meu irmão já estava namorando a Lariane em Londrina, e ele pediu o carro da minha mãe emprestado para ir para Londrina, na dupla. E quando ele foi para Londrina, na volta, um caminhão fechou ele, rasgou a caminhoneta de fora a fora, jogou ele para o acostamento, mas bateu com pressão. A caminhoneta bateu de um lado e do outro, mas não capotou. Graças a Deus que ele estava com essa caminhoneta, porque meu irmão tinha um New Beetle, um Fusca. Se aquele caminhão tivesse batido nele com aquele Fusca, ele tinha morrido. Mas a minha mãe ficou com muita raiva do meu irmão. Ao invés de glorificar a Deus, falou, Glória, está bem, está vivo, né? Aquele carro demorou quase 6 meses para ficar pronto, não tinha peça no Brasil. E minha mãe praticamente falou, não quero mais esse carro. Aí vai lá o PC dar um jeitinho, né? Fala, mãe, eu vou vender minha caminhonete, e se você me parcelar a diferença, né? Não, é tua então. A Débora ficou sem carro um bom tempo, né? Demorou quase 1 ano para ficar pronta. Beleza. Aquela caminhonete, quando meu irmão bateu, estava com menos de 4.000 quilômetros, ou seja, estava novinha. Ela chegou em casa, e num dia igual esse, do dia 12, que os irmãos vão ter um momento de confraternização, na igreja qual nós fazíamos parte, também era dia do amigo, ou dia da família, alguma coisa parecida. E eu fiquei responsável para buscar os irmãos lá da Jabuticabeira. Falei, não, pastora, deixa comigo. Ao invés de eu ir com o que Deus me deu, fui pegar uma van do meu sogro, que puxava funcionário para a Verama. Ele falou, você me empresta a tua van? Eu empresto. Deixei minha caminhonete em casa e fui lá buscar a van dele. A hora que eu entrei naquela van, os bancos um pendurado em cima do outro. A van já não tinha freio. A hora que eu liguei, saiu uma fumaça branca. Falei, meu Deus do céu, né? Então eu tinha que... E aí eu fui, eu tinha passado por um curso de líderes na parte da manhã, já cheguei atrasado lá no bairro da Jabuticabeiras. Tinha uns 12 irmãos me esperando, os irmãos já estavam bravos comigo, uns 4 já ficou, eu também não vou mais. Eu falei, meu Deus, os irmãos estão bravos. E eu lembro que eu encostei a van, coloquei o restante dos irmãos, e a hora que eu virei uma esquina na outra, aquela van parou. Ela fundiu. Aí eu falei, agora sim eles vão me bater, né? E a minha esposa atrás, com o carro que eu tinha pedido para o Senhor, né? Aí a hora que eu desci, eu estava com a tampa do motor aberta daquela van, aí o Espírito Santo falou no meu coração, você não pediu este carro para fazer a minha obra? Por que você está carregando o meu povo no resto? Meu irmão, eu comecei a chorar, pedi tanto perdão para Deus, eu tirei aqueles irmãos da van, coloquei na caminhoneta, foi gente empinhocada em cima e embaixo, né? E a partir daquele dia eu tive o entendimento que tudo que Deus me deu não é para mim, mas é para a obra dele. Quantas vezes eu estava viajando e precisava do meu carro para fazer a obra de Deus, levar irmãos para o encontro, levar pastor missionário, os meus carros todos estavam disponíveis para a obra. Eu me lembro que às vezes até um dia eu fiquei sem carro, minha mãe bateu o carro lá, atropelou um ciclista lá em Cianorte, eu falei, meu Deus, eu estou sem carro, eu larguei o meu carro para a obra, eu peguei a moto para andar, né? Por quê? Eu tenho entendimento que as minhas coisas não é para mim, mas é para fazer a obra dele. E é por isso que Deus nos abençoa, irmão. Eu falo com convicção, quando você tem o entendimento que aquilo que Deus te deu é para fazer a obra dele, pode ter certeza que você vai começar a deslanchar na vida.
Isso é com viagens missionárias. Quantas vezes essa caminhonete não viajou para cima e para baixo, levando o pastor para pregar nas igrejas, até eu mesmo levando para ministrar, testemunhar, né? Como eu sou parte da Donep, a gente viaja o Brasil e fora do Brasil testemunhando, mas a Donep paga as despesas. O capítulo que convida, aquela pessoa que te convida, tem que pagar todas as despesas. Mas eu tive convicção, entendimento no meu coração que Deus já me deu. Então, todas as vezes que eu vou e vai para acertar a minha viagem, o Pai já pagou. É uma oferta que eu faço. E cada vez mais Deus abençoa as nossas vidas, irmão. Nós temos que ter o entendimento que a prioridade é a obra de Deus. Eu não estou falando para você deixar a tua família de lado, né? É Deus, teu relacionamento com Deus, a tua família e, em terceiro lugar, a obra de Deus. Quando você tem o entendimento, porque muitas vezes, irmãos, falam, mas e o meu trabalho? Olha que algo interessante que o Espírito está me falando aqui. E o meu trabalho? Meu irmão, muitas vezes já questionei. Eu sou de uma família que acorda cedo para trabalhar, né? Eu até para levar pessoas, no meu caso eu trabalho com fazenda, para levar amigos na fazenda demorou uns 6 anos, né, amor? Que para mim fazenda era trabalho. Eu tinha que ir lá todo dia. Mesmo que só para ver, fazer, eu tinha que estar lá. Mas aí eu comecei a ter um entendimento a respeito das coisas de Deus, e quando eu via, eu passava mais tempo fazendo a obra de Deus do que vendo o meu próprio trabalho. Enquanto os outros da minha família, todos os dias trabalhando, enquanto eu viajando para um lado, pregando, testemunhando, né, ficava envolvido com as coisas de Deus. E eu falei, será que está certo? Eu questionei com a minha esposa, questionei com Deus, aí eu tive um entendimento, né? A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças e mais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu não estou no meu trabalho, o Espírito Santo falou comigo naquele dia, quem cuida é o próprio Deus. Meu irmão, é isso que não é a gente que corre atrás das bênçãos. Quando você tem o entendimento que a obra de Deus é prioridade, é as bênçãos que correm atrás de você. E olha que privilégio, tem algo melhor do que o próprio Deus cuidar dos meus negócios? Não tem coisa melhor do que isso. Se eu já cuido de uma maneira, eu acho que eu estou cuidando bem, imagina Deus como que vai cuidar das minhas coisas. Tenha isso na tua ideia, na tua cabeça. A obra de Deus seja prioridade na tua vida. Oitavo princípio, nós já estamos acabando, mais uma hora, irmãos. Brincadeira. Santificar a sua fonte de renda. Deus não sujará as suas mãos com o pecado. Por isso, para abençoar a sua vida financeira, ele precisa encontrar santidade. Para lhe abençoar, você tem que ser fiel naquilo que as regras humanas impõem para você, ser fiel nos teus tributos, impostos, né? O teu trabalho tem que ser lícito. Não adianta nada eu fazer algo que não é lícito e pedir para Deus me abençoar. É claro que não vai estar a bênção de Deus ali. Pode ser que Satanás te dá você fazendo algo errado, né? Que você pode, com a justiça, com a receita, você está errado. Pode ser que o diabo vai te abençoar, mas chega no final que isso acaba. Eu conheço muita gente assim, meu irmão. Chega lá no final, acaba dando errado, perde tudo, não sobra nada. Mas quando o teu trabalho é lícito, quando o teu trabalho é santo, quando o teu trabalho é íntegro, e você é fiel, Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai te abençoar. Então, tudo aquilo, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa íntegra, trabalha de verdade, recolha seus impostos, faça o que é justo perante a lei, e com isso Deus vai prosperar o trabalho das suas mãos. Romanos 13 diz assim, versículo 7. Dei a cada um que lhe é devido, imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, e se honra, honra. Em Provérbios 11:1 diz assim, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe darão prazer. Ou seja, que o seu trabalho não seja para enganar ninguém, mas seja um trabalho honesto e íntegro. Quando isso acontece, Deus está nesse negócio. Trabalhe com diligência, tenha cuidado, zelo, não seja preguiçoso, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 10:4, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Faça com amor, faça com cuidado, trabalha. Não seja aquele que não tem vontade de trabalhar, parece que trabalho é um peso, né? Eu te dou um conselho. Trabalhe com aquilo que você gosta de fazer. Se você faz aquilo que você gosta, aquilo não é um trabalho, mas te dá prazer, né?
E a décima e o último princípio, renunciar à ganância. Onde está a raiz de todos os males? Está no dinheiro. Não deixe seu coração estar fixado e baseado no dinheiro. Deus é um Deus que abençoa por natureza. Ele não tem dificuldade de prosperar os seus filhos. Porém, nós precisamos guardar o nosso coração contra a ganância. A ganância ofende o Senhor. Vai contra Cristo. Qual que é a economia do reino? É dar ao invés de receber. Então, nós devemos nos alegrar mais em dar do que receber. A Bíblia diz em Atos 20, 35, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Infelizmente, grande parte de nós estamos seduzidos pela teologia da prosperidade, ou seja, muitos de nós, muitas das vezes vêm à igreja somente atrás da bênção, mas não vêm buscar o Senhor, aquilo que o Senhor quer que você faça. Vem através daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Isso é errado, né? Pessoas que dão mais valor ao material do que o espiritual. Então, irmãos, nós não devemos focar em acumular tesouros nessa terra, mas acumular tesouros nos céus. Eu queria aproveitar, já estou quase encerrando a mensagem, convidar você a ficar de pé, para nós estarmos orando. Meu irmão, se eu estou falando isso aqui para você, eu estou falando com convicção e certeza. Aleluia. Né? Que você venha ter o entendimento que para vocês prosperidade não está ligado só a dinheiro, mas está ligado você ser feliz em tudo que você tem, tudo que aquilo que Deus te deu, na tua família, no teu trabalho, né? Na tua igreja, na tua célula, né? Também eu quero te dizer que, se formos falar a respeito das finanças, seja fiel nesses 10 princípios. Se você ainda não entendeu, quiser rever essa ministração, né, eu acho muito importante primícias, dízimos, ofertas missionárias, né? Você dar o valor à obra de Deus, não se apegar a dinheiro, mas ser desprendido. Se Deus colocou o entendimento no teu coração, seja fiel a tudo isso. E daqui 30 dias, faça a prova. Daqui 30 dias você vem me contar como que foi a tua experiência com o Senhor. Eu te garanto que se você for fiel, você compartilhar aquilo que Deus te deu, Deus pode mudar a tua história, porque Ele mudou a minha vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Estenda suas mãos, como se Deus fosse dar algo do céu para a tua vida. Fique com as mãos abertas, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, queremos te agradecer por este culto e por este momento, Pai, onde foi ministrado a respeito de princípios básicos para uma vida de prosperidade, onde também engloba os recursos financeiros. Pai, dê o entendimento à tua igreja e àqueles que estão nos ouvindo pela internet, pelas redes sociais, a respeito de sermos fiéis com o Senhor, naquilo que o Senhor tem nos dado. Deus nos instrua, que teu Espírito venha cada vez mais nos trazer a liberalidade, o amor,